Tales, há 50 anos, a número 1 em todo lugar. Aí o som de Jota Quest com Além do Horizonte, aqui no nosso Hora Extra. Uma ótima noite pra você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. 18h36. Deixa eu falar aqui de Pemasa. Você sabe que na Pemasa tem, né? Tudo que você precisa pro seu carro, pro bom desempenho do seu carro, você vai encontrar na Pemasa, que tem toda a linha de pneus Goodyear, que é o pneu nacional, que tem muito mais durabilidade, testados e aprovados para rodar nas estradas e nos climas brasileiros. Então, se você precisar viajar, não deixe de passar antes na Pemasa para fazer aquela verificação gratuita. Ah, e tem mais, viu? Tem peças, tem lubrificantes, recapagem, serviço, tudo que você precisa em até 21 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Ô, Nathalie Ventura, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pergunte. Você manja de inglês? Não. Eu também não. Mas esse cara aqui manja. É o nosso ouvinte, professor de inglês, que tá sempre ouvindo a gente direto de Santa Catarina. Que bacana. Ele deu as caras. Tudo bem, professor André? Fala, Denis. Fala, Thales. E aí, beleza? Beleza. Quanto tempo? Estou por aqui de volta ao Brasil, depois de 3 meses e meio a bordo de um navio aí, fazendo um contrato em navio de cruzeiro. Ô, chique, e escutando vocês aqui desde Balneário Camboriú, véspera de holiday. Amanhã, holiday. feriadão. Nossa, que chique. Então, um bom holiday aí pra todo mundo. E have a good evening. Tchau. Thank you, né? O que é holiday, Thales? Holiday É. Corpus Christi. Não, tô brincando, é feriado. Tá vendo como é ruim? É difícil. Mas você tá vendo, né? Nós aqui, meros mortais, que falamos a língua beiradeira, nós só conhecemos o Rio Madeira e tudo mais. Vem o André, que tava num navio de cruzeiro fazendo contrato. É um negócio muito chique. Mas muito chique. A pessoa que sabe falar inglês é outra coisa, né? É outro nível. Pelo amor de Deus. Vamos ver se o nosso convidado também sabe falar inglês, porque se tem uma coisa que ele sabe é falar de coisas importantes e coisas interessantes. Hoje aqui no nosso Hora Extra, a gente vai abrir espaço para educação financeira. Exatamente. Segundo semestre começando, muitas famílias aí já com aquela preocupação não só, né, de pagar as contas do mês, mas também evitar que as dívidas, elas virem aquela famosa bola de neve, né? Que elas se acumulem até o fim do ano. Gastos inesperados, uso excessivo do cartão de crédito, falta de planejamento financeiro, ainda são os desafios aí para milhões de brasileiros. E para falar sobre como organizar as finanças, sair do vermelho e também criar hábitos mais saudáveis com o dinheiro, hoje a gente recebe o Frederico Kirat. Acertei? Acertou na mosca. Pelo amor de Deus, um medo de errar, né? Pelo amor. Aí, ó, Frederico Kirat. Ele que é educador financeiro profissional, planejador financeiro e fundador do Mar Azul Financeiro. Tem experiência em processos de reorganização financeira que já ultrapassam R$1 milhão em dívidas. Então, né, ele ajuda pessoas, famílias, empresas a construírem essa relação mais equilibrada, mais próspera com o dinheiro e também a transformar os objetivos em planejamento financeiro. Tudo bem, seu Kirat? O Frederico Kirat. Seja bem-vindo ao nosso Hora Extra. Boa noite, Thales, boa noite, Nathalie. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo aí. Muito obrigado, é Kirat mesmo. Qual é a origem? Acertou, é a origem ucraniana. Legal, hein? Sim. Se bem que ultimamente não tem sido um país... não tem sido fácil as coisas pra lá, né? Mas enfim, bom que você tá por aqui, bom te receber, prazer te conhecer. Igualmente. E que legal, cara, você é educador financeiro, é isso? Isso, educador financeiro profissional. Inclusive, assim, antes de eu começar aqui, parabenizar vocês e a Parecis pelo convite que fizeram e de estar abordando esse assunto tão importante, né? Que cada dia que passa nós vemos que está cada vez mais importante a gente falar de educação financeira. O que é educação financeira para todas as idades, não só aí para os mais velhos, mas principalmente para os mais jovens, né? Porque o reflexo da falta da educação financeira a gente está vendo aí no dia a dia. Então, parabéns aí à Rádio Parecis pelo convite. Boa. Fruto de Nathalie Ventura, nossa produtora, que agora vai abrir esse papo. Vai lá, Nath. Então, pra gente começar, o que é educação financeira, Fred? Explica assim de uma forma bem mais ampla, né? Para todos entenderem o que é educação financeira,
Como é que uma pessoa pode avaliar se a sua situação financeira está saudável? Conta pra gente. Muito boa a sua pergunta, porque a gente está vendo hoje falar de educação financeira para todo lado, né? Você liga a TV, tá falando de educação financeira, você vai na internet, tá falando de educação financeira. E na escola a gente aprende as coisas com conceito, né? Para definir as coisas, a gente tem um conceito sobre as coisas. E a educação financeira, nós não temos esse conceito. Ninguém ensina pra gente o que é educação financeira. A educação financeira nada mais é, você que está ouvindo aí, né? Preste atenção agora para você saber responder quando te perguntarem. A educação financeira é você aprender a tratar bem o seu dinheiro no presente para não prejudicar o seu futuro. Legal. E a educação financeira, ela tem 3 pilares principais que eu chamo de CCE, que é o conhecimento, o comportamento e emoções. Nossa, emoções, né? Educação financeira e cadê o dinheiro aí nessa história, né? Então, assim, depois dá pra gente até aprofundar o que é o CCE, né? O que significam essas coisas, mas a educação financeira, ela vai muito além do dinheiro, vai muito além de investimentos somente, vai muito além de planos. Ela é entender as nossas emoções, os nossos comportamentos em relação ao dinheiro. Já pegando já esse gancho, então, do CCE, eu já quero saber um pouco mais sobre esse conceito. Mas o que eu percebo é que, no final das contas, o dinheiro é só a ponta, né? Até chegar o dinheiro, tem o comportamento, tem as emoções e também o conhecimento. O conhecimento, muito bem. E aí, o que é o CCE? O CCE, vamos começar pelo conhecimento, né? O que é o conhecimento? Eu gosto de falar na minha mentoria que o conhecimento, ele é a base do prédio. Quando a gente passa na rua e a gente vê um prédio em construção, uma obra que está se iniciando, nós vemos que eles cavam um pouco para baixo para depois começar a subir, né? Essa escavação para baixo é a base. E é a base justamente que nós não temos de educação financeira aqui no país ainda, né? Estamos começando até agora. Então, o conhecimento, ele é o quê? É você entender como organizar o seu dinheiro, quanto que entra, quanto que sai, entender sobre planejamento financeiro, entender sim um pouco sobre investimentos, entender o básico que você precisa ter o conhecimento para lidar com o seu dinheiro, né? Depois a gente vai para comportamento. O comportamento, ele começa a unir uma coisa que a gente não pensa muito, que é a nossa psique com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, né? O comportamento é o quê? É você saber para onde que está indo o seu dinheiro, quais são os seus vícios financeiros, né? Tem gente que chega para mim que vai na farmácia todo dia. Na farmácia do mercado, galera que tá... Hoje em dia, né, o pior não é nem isso, Fred, já te cortando. A farmácia e o mercado, elas não estão mais lá na rua. Elas estão aqui na palma da mão, então é o... Dentro dos condomínios. Shopee bombando ali, ó, o tempo todo. Exato, então o comportamento, ele é o quê? Para onde que está indo o nosso dinheiro? E geralmente são os pequenos gastos, as pequenas despesas, justamente aquela que a gente pensa assim, isso aqui não deu nem 20 reais, isso aqui não vai fazer diferença. Então isso é comportamento, é você se olhar no espelho com sinceridade e falar, eu faço isso com o meu dinheiro. E, por fim, emoções, né? O CCE, conhecimento, comportamento e emoções. Emoções é o quê? Aí é a parte que deveria ser a mais fácil, né? Porque todos nós nascemos com emoções, né? Mas é a mais difícil, que é o quê? É você aprender a controlar suas emoções, a ter um equilíbrio emocional a ponto de que você não use o seu dinheiro como uma válvula de escape. Você acabe não se prejudicando financeiramente por conta das emoções. É você realmente aprender a separar as duas coisas. Esses 3 pilares são os mais importantes da educação financeira. Sem isso, não é educação financeira. Certo, e a gente já está no meio do ano, né, Fred? Já chegamos em junho. E esse mês é um bom momento para fazer um diagnóstico da vida financeira? Existe um percentual ideal da renda que deve ser comprometido com dívidas? Porque eu acredito que você deve passar para todos aí que estão endividados, que precisam dessa educação, que não tem um tempo certo de começar. É sempre hoje. No caso, não tem um mês específico. Dê o primeiro passo, é isso? Exato. Então, para esse mês, para esses últimos 6 meses aí do ano, quais são as dicas que você dá? Como é que você trabalha em relação a esse planejamento? Olha, para começar, e assim, apesar de estarmos no meio do ano, você pode começar a qualquer momento. É igual que você acabou de falar, né? Para quem não faz nada, pegue um caderno. O que acontece, muitas vezes, é que as pessoas vêm... Hoje você vai ver alguém falando de educação financeira na TV,
a maioria são economistas, aí a pessoa vai lá de terno e gravata, muito bem arrumada. A pessoa que é mais humilde, o cidadão médio, né, o cidadão comum, ele fica até intimidado, muitas vezes ele nem presta atenção no que a pessoa está falando. A verdade é essa. E isso acaba gerando uma distância muito grande entre a realidade do que é a educação financeira e do que as pessoas acham que é. Então a educação financeira ela é muito básica, é muito simples. Para quem não faz nada, 3 coisas você precisa fazer, já vai começar a mudar, né? Vamos colocar aqui, pega um papel e uma caneta, pode ser um papel qualquer, pode ser uma agenda, pode ser um caderno, e você vai anotar quanto que você está ganhando, quanto está gastando e quanto tem de dívidas. Se você anotar só isso, para quem não faz nada, já vai ser uma grande virada de chave. Então, a organização ela pode ser feita também através do método que eu uso na minha mentoria, que é o 50-30-20. Você pode escolher outros métodos que tem aí na internet, mas o quanto antes você fizer, melhor. Porque o que acontece? A gente está no meio do ano, né, Thales? Beleza. E aí a gente pensa assim, poxa, eu vou me organizar até o final do ano. Só que finanças, você não vai ver nunca um economista, um assessor de investimentos, outras profissões relacionadas a finanças, falando sobre algo tão imediato. O planejamento ele é feito quanto antes melhor, geralmente com 6 meses, com 1 ano. Então a dica que eu tenho para quem não se organizou nada é comece já pensando no ano que vem. Por exemplo, janeiro e fevereiro a gente sabe que tem os impostos, né? IPTU, IPVA, é aquela sopa de letrinha. Então você já sabe que vai vir, começa a se planejar agora. Vai ser menor o impacto lá na frente. E quem te procura, o Fred, pra daqui a pouco começar a lidar com o dinheiro de uma forma um pouco mais correta, geralmente essas pessoas estão em qual situação? Como é que tá o número de endividados? Essas pessoas que vão atrás de você, elas já chegam no estágio assim, cara, vamos ter que rever tudo aqui. Tem pessoas que aí indo para um outro lado nesse perfil ainda dessas pessoas que te procuram, tem algum padrão? Tipo assim, geralmente as pessoas que estão devendo muito e que não estão se organizando financeiramente são assim. Como é que funciona isso? Tem vários padrões de comportamento que quando a gente começa a analisar os números, a gente começa a perceber. Uhum. As pessoas que me procuram hoje, não sei se por eu morar no estado de Rondônia, né? Apesar de atender gente do mundo todo, já tive alunos fora do país e tudo mais. As pessoas que me procuram são pessoas que ganham bem, geralmente com salários acima de 10 mil reais por mês, e que perderam o controle das finanças. Uhum. Quando o perfil é de funcionário público, quando a pessoa é funcionária pública, geralmente ela está endividada com contratos de empréstimo consignado. E quando a pessoa é da iniciativa privada ou não é funcionário público, são empréstimos pessoais mesmo. Então são pessoas que ganham bem, só que recebem muito crédito, muita proposta de crédito e não conseguem se organizar financeiramente e ficam com aquela sensação de que você recebe seu salário, paga suas contas, zera sua conta e aí você fica usando cartão de crédito até o final do mês para conseguir sobreviver. Aí você imagina só, você que está me ouvindo aí, você não ganha 5 mil reais por mês ainda. E aí você tem essa mesma situação. A pessoa já lutou, já conquistou, já está ganhando às vezes 15, 20 e está na mesma situação que você. É uma prova muito grande que não é o dinheiro que vai resolver a sua falta de educação financeira. Né? E um padrão que eu vejo bastante mesmo, principalmente dessas pessoas que ganham bem, o campeão, hein? Se você faz isso, você que está me ouvindo aí, você faz isso, acenda o sinal de alerta. Pessoas que comem mais na rua do que em casa. O iFood, o restaurante. Ah, mas é porque eu tava trabalhando e não deu tempo, então eu fui lá no restaurante e assim vai. E aí você cria um hábito que você não percebe, porque uma refeição às vezes não é tão cara. E quando você vai ver o impacto, a pessoa tá gastando mais do que no mercado. Aí, além do prejuízo financeiro, vem o prejuízo da saúde, vem outros tipos de prejuízo que também vão acarretar prejuízo financeiro no final. E Fred, para quem já está endividado, né, para essas pessoas, qual deve ser a prioridade? Pagar a menor dívida ou a que tem os maiores juros? O que nunca deve ser feito ao tentar sair do vermelho também? Essa parte de se alimentar fora de casa é uma delas? É uma delas, é uma das coisas que a pessoa pode começar a evitar fazer para quitar a dívida, né?
Geralmente são... quando eu divido as contas das pessoas que eu recebo na minha mentoria, e até no planejamento também, porque na mentoria eu uso planilha e no planejamento eu uso um sistema lá super moderno e tudo mais. Eu divido através do 50-30-20, que ele diz o quê? 50% são seus gastos essenciais, 30% estilo de vida. Então eu classifico restaurante, delivery como estilo de vida, que não é essencial. O essencial é o supermercado mesmo, né? Tudo que a gente paga para outras pessoas fazerem, qualquer benfeitoria vai ter um custo, certo? Então tudo que a gente pode reduzir nesse sentido, com certeza faz diferença. O que a pessoa não pode fazer ao tentar renegociar uma dívida é renegociar essa dívida sem antes se organizar financeiramente. Isso, e para quem tem família, né? Para quem é casado, como é que falar sobre dinheiro dentro de casa, sem gerar conflitos? Você recebe também famílias? Recebo muitas famílias, eu atendi recentemente uma filha que indicou a mãe e as duas fizeram juntas a mentoria, porque a mãe estava super endividada, não sabia mais o que fazer com as dívidas, sabe? E foi muito legal, porque as duas concluíram, hoje ela tá super bem, já conseguiu se organizar, já tá guardando dinheiro, sabe? E qual era a outra pergunta, perdão? Então, a outra pergunta era sobre falar sobre o assunto sem gerar conflitos dentro de Sim. casa, né? Olha, o que acontece é que as pessoas, elas acabam prorrogando muito esse assunto, né? Eu atendi recentemente um senhor, funcionário público, que quando ele foi falar para a família dele que estava endividado, já passava dos 400 mil reais em dívidas. Caramba, cara. Eram vários contratos consignados que ele tinha pegado, e aí renegociou fatura de cartão de crédito, então virou uma bola de neve gigantesca, e aí ele teve que chamar a família para conversar, foi quando eles me procuraram. E tem como reverter isso? Tem, toda dívida tem jeito. Toda dívida tem jeito. Você que tá me ouvindo aí, tem muita gente que acaba perdendo a cabeça por conta de dívida, né? Toda dívida tem jeito, viu? Todas. As estratégias são diferentes, lógico. O tempo para você conseguir quitar elas é diferente, mas todas têm jeito. A vida de ninguém acaba por conta de dívida. Então, a melhor maneira para você conversar com seus entes queridos, de você falar com eles a sua situação, é o quanto antes possível. E eu gosto de falar assim: fale com a sinceridade que você fala para um amigo, mas com a